Antes de começarmos esta oração, eu preciso fazer uma pergunta. Há quanto tempo? Você está fingindo que está tudo bem? Há quanto tempo você sorri para as pessoas? Mas quando fica sozinho, o seu coração desaba. Talvez hoje você tenha sido forte mais uma vez, trabalhou, resolveu problemas, cuidou da sua família, ajudou outras pessoas, ouviu as dores de quem precisava de você. Mas ninguém perguntou como você realmente está. Ninguém percebeu o peso que você vem carregando em silêncio. Talvez você até tenha pensado que precisava suportar tudo sozinho, que chorar seria sinal de fraqueza, que demonstrar cansaço decepcionaria as pessoas que confiam em você. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade. Deus nunca pediu que você carregasse esse peso sozinho. Ele conhece cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada oração feita em silêncio, cada suspiro que ninguém ouviu. E se esta oração apareceu para você hoje, eu acredito de todo o coração que isso não aconteceu por acaso. Foi Deus quem conduziu os seus passos até este momento. Então, onde você estiver, respire profundamente. Se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Esqueça por um momento as preocupações. Esqueça a pressa. Esqueça o barulho do mundo. Porque durante os próximos minutos não será apenas uma oração. Será um encontro entre o seu coração cansado e o Deus que promete renovar as forças daqueles que já não conseguem caminhar sozinhos. Vamos falar com nosso Pai, Pai amado. Hoje eu me aproximo da tua presença trazendo uma pessoa que talvez esteja cansada de sorrir por fora enquanto chora por dentro. Uma pessoa que já perdeu as forças, mas continua caminhando porque acredita que não pode parar. Senhor, antes mesmo desta oração continuar, abraça este coração, que ele sinta neste exato momento que não está sozinho. Que a tua paz comece a envolver cada pensamento, cada emoção, cada ferida escondida. Porque eu creio que o Senhor continua sendo especialista em restaurar aquilo que o mundo não consegue enxergar. Em nome de Jesus. Pai querido,
Talvez esta pessoa tenha chegado até aqui acreditando que precisava suportar tudo sozinha. Talvez ela tenha ouvido tantas vezes que era forte, que começou a acreditar que não tinha mais o direito de demonstrar fraqueza. Mas hoje, Senhor, nós queremos deixar cair todas as máscaras diante da Tua presença, porque diante de Ti não precisamos fingir, não precisamos esconder as lágrimas, não precisamos sorrir quando o coração está ferido. O Senhor conhece cada batalha que ninguém viu, conhece o peso das responsabilidades, conhece as noites em que o sono não veio, conhece a ansiedade que aperta o peito, conhece os pensamentos que insistem em dizer que não vai dar certo. E mesmo conhecendo tudo isso, o Senhor continua olhando para este coração com amor. Pai, existem pessoas orando comigo agora que estão emocionalmente esgotadas. Elas continuam caminhando, mas por dentro já perderam quase todas as forças. Continuam ajudando outras pessoas, mas já não sabem mais como cuidar de si mesmas. Continuam dizendo que está tudo bem, quando na verdade só querem encontrar um lugar seguro para descansar. E esse lugar seguro é a Tua presença. Jesus, Tu disseste: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Hoje nós aceitamos esse convite. Nós entregamos diante da cruz todo o peso que temos carregado, toda a preocupação, toda a culpa, todo o medo, toda a ansiedade, toda a tristeza escondida, todo o sentimento de insuficiência, toda a decepção, todo o cansaço acumulado durante tantos dias. Recebe, Senhor, cada uma dessas cargas, porque já não queremos continuar caminhando sozinhos. Que neste momento o Espírito Santo visite este coração de uma maneira tão profunda, que esta pessoa comece a sentir uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não pode ser explicada, uma paz que somente o Senhor é capaz de oferecer. Que as lágrimas que caem agora não sejam lágrimas de desespero, mas lágrimas de alívio, lágrimas de quem finalmente encontrou um lugar onde pode descansar. Pai, ensina-nos que ser forte não significa carregar tudo sozinho. Ser forte é confiar em Ti. É reconhecer que precisamos da Tua ajuda. É permitir que os Teus braços sustentem aquilo que já não conseguimos sustentar. E hoje, nós escolhemos descansar em Ti. Em nome de Jesus. Pai amado,
Eu continuo essa poderosa oração e neste momento eu quero colocar diante de Ti aquela pessoa que se acostumou a carregar pesos que nunca foram dela. Pessoas que vivem tentando salvar todo mundo, que carregam os problemas da família, as preocupações dos filhos, as dificuldades do casamento, as contas da casa, as pressões do trabalho, as dores dos amigos, e pouco a pouco foram esquecendo de cuidar do próprio coração. Senhor, quantas vezes essa pessoa sorriu apenas para não preocupar ninguém? Quantas vezes respondeu que estava tudo bem, quando na verdade estava desmoronando por dentro? Quantas noites ela deitou na cama completamente esgotada, olhando para o teto, sem conseguir desligar a mente, pensando no amanhã, pensando nas contas, pensando nos problemas, pensando em pessoas que talvez nem reconheçam todo o esforço que ela faz. Pai, isso machuca, isso cansa, isso consome a alma. Mas hoje, em nome de Jesus, nós quebramos essa mentira de que precisamos resolver tudo sozinhos. Nós não somos Deus. Nós não controlamos o amanhã. Nós não conseguimos mudar o coração das pessoas. Nós não temos forças para sustentar o mundo inteiro. Está tudo bem reconhecer isso, porque existe um Deus que nunca se cansa, um Deus que nunca perde o controle, um Deus que continua sentado no seu trono. Enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto nós choramos, o Senhor continua preparando respostas. Enquanto nós pensamos que tudo está perdido, o Senhor já está abrindo caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Então, Pai, neste momento, nós colocamos diante dos Teus pés tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. Nós entregamos os problemas que não conseguimos resolver. Entregamos as pessoas que tanto amamos. Entregamos o futuro que tanto nos preocupa. Entregamos os sonhos que parecem distantes. Entregamos as portas fechadas. Entregamos as lágrimas escondidas. Entregamos o medo de não dar conta. E, principalmente, entregamos esse coração cansado. Porque hoje entendemos que confiar em Ti não é desistir, é descansar, é reconhecer que o Senhor pode fazer aquilo que nossas mãos jamais conseguirão. Que neste instante, uma paz sobrenatural invada este ambiente. Que a ansiedade comece a perder a força. Que o medo recue. Que o coração desacelere. Que a esperança floresça novamente. E que esta pessoa sinta algo que talvez não sentisse há muito tempo. O alívio de saber que não precisa carregar esse peso sozinha. Senhor, segura esta mão, abraça este coração, renova esta alma e faz nascer uma nova esperança, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual. Porque nós sabemos, quando o Senhor está conosco,
Nenhuma batalha é enfrentada sozinho. Em nome de Jesus. Pai amado, como é bom poder orar e poder saber que o Senhor nos ouve. Neste momento, eu peço que esta pessoa diminua o ritmo do coração, que ela respire profundamente. E por alguns instantes, esqueça tudo o que está acontecendo ao seu redor. Porque agora, pela fé, nós vamos até Jesus. Imagine que você está caminhando por um caminho tranquilo. Não há barulho, não há pressa, não há cobranças, existe apenas paz à sua frente. Jesus está esperando por você. Ele olha para você com amor. Não há condenação em seus olhos. Não há reprovação. Ele conhece toda a sua história. Conhece suas batalhas, conhece suas cicatrizes. E mesmo assim, continua estendendo as mãos para você. Aproxime-se dele. Não tenha medo. Você não precisa esconder nada. Jesus já conhece aquilo que você nunca conseguiu contar para ninguém. Agora, olhe para tudo que está pesando dentro do seu coração. Talvez seja uma preocupação. Talvez seja um medo. Talvez seja uma culpa, talvez seja uma decepção, talvez seja um diagnóstico, talvez seja uma dívida, talvez seja uma tristeza que ninguém percebeu. Pegue esse peso e coloque nas mãos de Jesus. Não tenha receio. Ele pode carregar aquilo que você não consegue mais suportar. Agora, entregue também as pessoas que você ama, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Você não consegue protegê-los o tempo todo. Mas Deus consegue. Coloque cada um deles nas mãos do Senhor. Entregue também os seus sonhos, aqueles que parecem tão distantes, aqueles que você quase desistiu de realizar. Entregue o seu futuro. Entregue o seu trabalho. Entregue sua saúde. Entregue suas lágrimas. Entregue aquilo que você nunca teve coragem de entregar. E observe. Jesus não rejeita nada. Ele recebe cada dor com infinita compaixão. Ele segura suas mãos, enxuga suas lágrimas e diz ao seu coração: meu filho, minha filha, você não precisa mais carregar tudo sozinho. Eu estou com você. Eu nunca abandonei você, nem por um segundo. Mesmo quando você achava que estava caminhando sozinho, eu permaneci ao seu lado. Pai querido,
Que essa verdade desça agora da mente para o coração desta pessoa, que ela sinta uma paz tão profunda, que seja impossível explicar com palavras, que todo o peso comece a sair dos seus ombros, que toda angústia encontre descanso, que toda ansiedade encontre refúgio, que todo medo seja vencido pela certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Hoje, nós escolhemos confiar. Hoje, nós escolhemos descansar. Hoje, nós escolhemos acreditar que Tu és maior do que qualquer problema que enfrentamos. E mesmo que amanhã ainda existam desafios, nós sabemos que não estaremos sozinhos, porque o Senhor caminhará conosco. Em nome de Jesus. Pai amado, continuo aqui abrindo meu coração e orando por essas pessoas que estão me ouvindo. Existe um tipo de dor que ninguém consegue enxergar, não aparece em exames, não deixa marcas no corpo, mas machuca profundamente a alma. E o Senhor conhece cada uma dessas feridas, conhece as palavras que um dia nos machucaram, conhece as rejeições que ainda carregamos dentro do coração, conhece as decepções que mudaram a forma como passamos a enxergar a vida. Pai, quantas pessoas estão orando comigo agora e ainda carregam lembranças que nunca conseguiram superar, palavras ditas por alguém que amavam, promessas quebradas, sonhos interrompidos, traições, abandonos, humilhações, silêncios que feriram mais do que qualquer palavra. Senhor, essas dores ficaram escondidas por tanto tempo que muitos aprenderam a conviver com elas. Sorriram por fora, enquanto sangravam por dentro. Mas hoje, nós trazemos tudo isso para a Tua presença, porque sabemos que o Senhor não apenas vê as nossas feridas, o Senhor também é capaz de curá-las. Pai, visita agora aquele coração que perdeu a alegria, aquele coração que já não acredita mais nas pessoas, aquele coração que tem medo de confiar novamente, aquele coração que vive tentando ser perfeito, porque acredita que só será amado se nunca falhar. Senhor, quebra essa mentira. O Teu amor não depende do nosso desempenho. O Senhor nos ama quando somos fortes, mas também nos ama quando estamos completamente cansados. O Senhor nos ama quando sorrimos, mas continua nos amando quando choramos. O Teu amor nunca diminui, nunca falha, nunca desiste de nós. Pai, cura o coração de quem vive se culpando por tudo, de quem carrega um peso que o Senhor nunca pediu que carregasse, de quem acredita que precisa resolver todos os problemas para ter valor. Faz essa pessoa entender que ela já é preciosa aos Teus olhos, não pelo que faz, mas porque é Tua filha, porque é Teu filho, porque foi criada com amor, porque o Senhor conhece seu nome, conhece sua história,
Conhece até os dias em que ela se sente invisível e ainda assim continua olhando para ela com infinita compaixão. Pai, toca agora nas lembranças que ainda causam dor, não para que sejam apagadas, mas para que deixem de controlar o nosso presente. Transforma aquilo que hoje é motivo de lágrimas em testemunho da tua fidelidade. Onde existe medo, planta confiança. Onde existe culpa, derrama o teu perdão. Onde existe tristeza, faz nascer esperança. Onde existe vazio, enche com a tua presença. Onde existe cansaço, renova as forças. E onde existe um coração quebrantado, faz florescer uma nova vida. Senhor, nós não queremos apenas sobreviver, nós queremos voltar a viver, voltar a sorrir, voltar a sonhar, voltar a acreditar. E sabemos que isso é possível, porque nada é impossível para ti. Obrigado, porque enquanto o mundo vê apenas um rosto cansado, o Senhor enxerga um coração que ainda pode ser restaurado. E eu creio que essa restauração já começou, em nome de Jesus. Pai amado, é muito bom estar diante de Ti até agora. Depois de entregar diante de Ti tudo aquilo que pesava sobre o nosso coração, nós sentimos que algo começou a mudar. Talvez os problemas ainda estejam aqui. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez existam batalhas que continuaremos enfrentando amanhã. Mas existe uma diferença. Nós já não estamos lutando sozinhos. E essa certeza muda tudo. Senhor, a Tua palavra nos diz que aqueles que esperam em Ti renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Pai, exatamente essa promessa que nós abraçamos agora. Renova as forças daquele coração que chegou até aqui completamente esgotado. Renova as forças de quem acorda todos os dias sem vontade de continuar, de quem já perdeu o entusiasmo pela vida, de quem sorri diante das pessoas, mas chora quando está sozinho. Senhor, derrama um novo ânimo. Que o desânimo não tenha a última palavra, que o medo não tenha a última palavra, que a tristeza não tenha a última palavra, porque a última palavra sempre pertence ao Senhor. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que já disseram: eu não aguento mais. Mas hoje, o Senhor responde com amor: meu filho, minha filha, eu vou sustentar você.
quando suas forças acabarem, as minhas continuarão sendo suficientes. Que verdade maravilhosa! Nós somos limitados, mas o Senhor é infinito. Nós nos cansamos, mas o Senhor nunca se cansa. Nós não conseguimos enxergar o amanhã, mas o Senhor já está lá. Por isso, nós descansamos. Não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em quem está no controle de todas as coisas. Pai, fortalece aquele que pensa em desistir. Fortalece aquele que perdeu a esperança. Fortalece aquele que já não acredita que dias melhores podem chegar. Lembra essa pessoa de que nenhuma noite dura para sempre. Depois da noite, o Senhor faz nascer uma nova manhã. Depois da tempestade, o Senhor traz calmaria. Depois do choro, o Senhor devolve a alegria. Talvez não no nosso tempo, talvez não da maneira que imaginamos, mas sempre no tempo perfeito do Senhor. Pai, ensina-nos a esperar sem perder a fé. Ensina-nos a descansar sem deixar de confiar. Ensina-nos a caminhar mesmo quando ainda não conseguimos enxergar todo o caminho. Porque sabemos que quem segura nossa mão nunca nos levará para um lugar onde a sua graça não possa nos sustentar. E mesmo quando nos sentirmos fracos novamente, faz-nos lembrar desta noite. Faz-nos lembrar desta oração. Faz-nos lembrar de que o Senhor renovou as nossas forças. Que a paz do Espírito Santo envolva agora cada pessoa que está orando. Que um novo fôlego encha este coração. Que a esperança volte a florescer. E que esta pessoa perceba, ainda durante esta oração, que algo dentro dela já começou a ser restaurado. Porque quando o Senhor toca uma vida, ninguém pode impedir a transformação. Nós recebemos essa renovação pela fé e seguimos em frente, não apoiados nas nossas forças, mas sustentados pelo Teu amor infinito. Em nome de Jesus. Enquanto esta oração continua, eu sinto que o Senhor deseja lembrar alguém de uma verdade que talvez tenha sido esquecida. A história desta pessoa ainda não terminou. Talvez ela tenha olhado para os últimos acontecimentos e pensado que tudo acabou. Talvez tenha visto portas se fechando, sonhos sendo adiados, planos dando errado, pessoas indo embora, orações que ainda não foram respondidas.
E pouco a pouco, o coração começou a acreditar que não havia mais esperança. Mas hoje, nós levantamos nossos olhos para Ti, porque a nossa esperança nunca esteve nas circunstâncias, ela sempre esteve no Senhor. Pai, quantas vezes na Tua palavra o Senhor transformou finais que pareciam definitivos em novos começos. Quando tudo parecia perdido, o Senhor abria um caminho. Quando ninguém enxergava a saída, o Senhor realizou o impossível. Quando todos diziam que não havia mais solução, o Senhor mostrou que a última palavra sempre pertence a Ti. Por isso, eu peço que esta verdade alcance agora o coração desta pessoa, que ela compreenda que o atraso não significa abandono, o silêncio não significa ausência, a espera não significa rejeição. Muitas vezes, enquanto pensamos que nada está acontecendo, o Senhor está preparando aquilo que ainda não conseguimos ver. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando os ventos são contrários. Ensina-nos a lembrar que a nossa fé não depende do que os nossos olhos enxergam. Ela depende da fidelidade do Deus que nunca falha. Senhor, faz nascer novamente os sonhos que foram enterrados pelo medo. Restaura a coragem de quem desistiu de acreditar. Levanta aquele que caiu. Fortalece aquele que está quase parando. Renova aquele que já não consegue imaginar um futuro diferente. Porque o Senhor é especialista em transformar desertos em lugares de esperança. O Senhor faz florescer vida onde todos enxergam apenas terra seca. O Senhor acalma a tempestade. O Senhor abre portas que ninguém consegue fechar. O Senhor cria caminhos onde parecia impossível caminhar. Pai, que esta pessoa nunca mais permita que a dor do presente defina o seu futuro. Porque aquilo que ela está vivendo hoje não é o capítulo final da sua história. O Senhor ainda está escrevendo, ainda está moldando, ainda está preparando, ainda está cuidando. Mesmo quando ela não percebe, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando as lágrimas continuam caindo, o Senhor permanece trabalhando. E que, daqui para frente, sempre que o desânimo tentar dizer acabou, ela se lembre da tua voz dizendo: eu ainda não terminei a obra que comecei na sua vida. Que essa promessa fortaleça o coração desta pessoa. Que ela volte a caminhar, volte a sonhar, volte a confiar. Não porque tudo mudou de repente,
mas porque ela sabe que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Enquanto esse dia não chega, nós caminharemos de mãos dadas contigo, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma vitória de cada vez, sempre sustentados pela tua graça, porque a nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Enquanto estivermos com Ele, sempre haverá um novo amanhã. Em nome de Jesus. Depois de tudo que colocamos diante de Ti nesta oração, nós escolhemos descansar. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque todas as respostas chegaram, não porque já entendemos tudo, mas porque sabemos que o Senhor continua no controle. E isso é suficiente. Pai, quantas vezes tentamos controlar aquilo que só pertence ao Senhor? Quantas noites perdemos o sono imaginando 1000 possibilidades? Quantas vezes nossa mente correu para um futuro que ainda nem chegou? E sem perceber, carregamos pesos que nunca deveríamos carregar. Mas hoje, nós soltamos esse peso, nós abrimos as mãos, nós entregamos o controle, porque entendemos que existe um Deus infinitamente mais sábio do que nós. Um Deus que enxerga o começo, o meio e o fim. Um Deus que nunca é surpreendido pelas circunstâncias. Um Deus que nunca perde o controle da história. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti. Quando a ansiedade quiser dominar os nossos pensamentos, lembra-nos da Tua fidelidade quando o medo tentar roubar a nossa paz. Faz-nos recordar das vezes em que o Senhor já nos sustentou, quando surgirem novas preocupações. Ajuda-nos a transformá-las em oração, porque cada preocupação entregue em Tuas mãos se transforma em um ato de confiança. Pai, que esta noite seja diferente. Que esta pessoa consiga deitar a cabeça no travesseiro e sentir uma paz que talvez não experimentasse há muito tempo. Que o coração desacelere. Que a respiração se torne mais leve. Que os pensamentos encontrem descanso. Que o silêncio desta noite seja preenchido pela Tua presença. Enquanto ela dorme, continua trabalhando. Enquanto ela descansa, continua abrindo caminhos. Enquanto ela fecha os olhos, continua guardando sua casa, guardando sua família, guardando seus sonhos, guardando seu futuro. Senhor, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos quem estará conosco amanhã. E essa certeza vale mais do que qualquer resposta. Por isso, nós descansamos porque o Senhor nunca dorme.
Descansamos porque o Senhor nunca abandona os seus filhos. Descansamos porque o teu amor permanece o mesmo, mesmo quando tudo ao nosso redor muda. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que o Espírito Santo caminhe por este lar. Que a tua paz visite este quarto. Que todo o ambiente carregado seja transformado pela tua presença. Que toda angústia dê lugar ao consolo. Que toda inquietação dê lugar à serenidade. Que todo medo seja substituído pela confiança. E que esta pessoa sinta neste exato momento, como se estivesse sendo abraçada pelo Senhor, um abraço que não pode ser explicado, mas que pode ser sentido. Um abraço que acalma a alma, que fortalece o coração, que renova as forças, que devolve a esperança. Pai, obrigado. Porque agora podemos descansar, não sobre as nossas próprias forças, mas sobre os teus braços eternos, e sabemos que aqueles que colocam a vida nas tuas mãos jamais caminham sozinhos. Nós descansamos em ti, confiamos em ti, esperamos em ti e seguimos em paz, em nome de Jesus. Pai amado, chegamos ao final desta oração. E antes de dizer amém, eu quero permanecer mais alguns instantes na tua presença, porque eu acredito que algo precioso aconteceu aqui. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas. Talvez alguns problemas continuem esperando por nós quando esta oração terminar. Talvez existam respostas que ainda não chegaram. Mas existe uma certeza que agora habita dentro do nosso coração. Nós já não estamos sozinhos. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra desta oração. Mas obrigado também, porque o Senhor ouviu aquilo que nós não conseguimos dizer. O Senhor ouviu as lágrimas, ouviu os silêncios, ouviu os medos escondidos, ouviu o coração cansado, ouviu aquele suspiro profundo que ninguém mais percebeu. Obrigado. Porque nunca precisamos explicar tudo para o Senhor. Tu já conheces a nossa história. Tu sabes exatamente onde dói. Sabes exatamente do que precisamos. Pai, eu oro agora por cada pessoa que permaneceu comigo até este momento. Talvez ela tenha começado esta oração sentindo que estava carregando o mundo inteiro nas costas. Mas eu peço que ela termine este momento sentindo apenas uma coisa: a leveza da tua presença. Que todo o peso que foi colocado diante da cruz permaneça ali. Que ela não volte a carregar aquilo que entregou ao Senhor. Que amanhã, quando acordar, ela se lembre desta oração, que antes mesmo de colocar os pés no chão,
ela recorde esta verdade: Deus vai cuidar de mim hoje. Quando o medo tentar voltar, que ela se lembre: Deus continua comigo. Quando a ansiedade quiser dominar seus pensamentos, que ela diga ao próprio coração: eu entreguei isso nas mãos do Senhor. Quando o cansaço aparecer novamente, que ela não tente lutar sozinha, que ela volte para a tua presença, porque é nela que encontramos descanso. Pai, faz desta oração um marco na vida desta pessoa, que ela nunca esqueça este momento, que sempre que pensar em desistir, lembre-se de que o Senhor continua segurando sua mão. Sempre que pensar que ninguém a compreende, lembre-se de que o Senhor conhece cada detalhe do seu coração. Sempre que achar que perdeu as forças, lembre-se de que o Senhor renova aqueles que esperam nele. Sempre que sentir medo do amanhã, lembre-se de que o Deus que já estava no ontem também já está no amanhã. Pai, eu te entrego esta casa, este quarto, esta família, cada pessoa representada nesta oração. Que os teus anjos acampem ao redor deste lar. Que toda inquietação dê lugar à paz. Que toda tristeza seja visitada pelo teu consolo. Que toda ansiedade encontre descanso na tua presença. Que todo coração cansado seja renovado pelo teu Espírito Santo. E, acima de tudo, que esta pessoa nunca mais se esqueça de uma verdade. Ela não precisa ser forte o tempo todo, porque existe um Deus infinitamente forte que luta por ela. Existe um Pai que nunca se cansa, que nunca abandona, que nunca falhe, que nunca chega atrasado e que continua sustentando seus filhos, mesmo quando eles acham que já não conseguem dar mais um passo. Obrigado, porque hoje nós chegamos cansados, mas sairemos fortalecidos. Chegamos preocupados, mas sairemos confiantes. Chegamos com medo, mas sairemos em paz. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor é a nossa força. Não porque temos todas as respostas, mas porque conhecemos aquele que está no controle de todas as coisas. E agora, nós descansamos. Descansamos na certeza de que o Senhor continuará escrevendo a nossa história. E essa história terminará exatamente da maneira que o Senhor planejou. Uma história marcada pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua presença constante. Nós oramos com fé, nós oramos com gratidão, nós oramos confiando em Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, eu quero pedir apenas uma coisa. Escreva aqui nos comentários:
Deus é a minha força.